Jornal da Gazeta, edição das 10. Oferecimento Bradesco Prime. Viver é Prime. Olá, boa noite. Boa noite. Em depoimento a Moro, Emílio Odebrecht diz que Palocci pode ter sido operador do PT. Ele afirmou ainda que a empreiteira paga Caixa 2 desde a época de seu pai. Já o ex-ministro José Eduardo Cardoso diz que Caixa 2 é histórico e cultural no Brasil, mas diz que a prática é ilegal. Ele falou como testemunha de defesa de Palocci. TSE manda que parte de depoimento que cita Aécio Neves, do PSDB, seja tarjada. O relator da Odebrecht diz que o tucano pediu 9 milhões de reais da construtora para a campanha de 2014. Justiça de São Paulo suspende temporariamente a cobrança extra por despacho de bagagem. Polícia aponta membro da facção criminosa PCC como mandante do assassinato do fundador da torcida Mancha Alviverde. Você acompanha essas e outras notícias logo depois do intervalo. Até já. Se quiser dicas de Nova York, eu posso dar várias. Mas no Brasil, a minha dica é: tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimento e, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora eu posso estar em um lugar. Logo depois, em outro. Bradesco Prime. Viver é Prime. Eu não tenho dúvidas de que quando você estuda, você se aprofunda, você cria novos debates, isso agrega muito no seu dia a dia. Você começa a simular problemas em sala de aula e isso faz toda a diferença. A gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, então quanto mais preparado a gente estiver, melhor. Eu escolhi a Casper Libero pela tradição, pela localização. A Avenida Paulista facilita muito, então eu acho que a Casper tem um nome no mercado, tem uma credibilidade, professores de excelente nível e isso te agrega tanto que é uma satisfação incrível pra gente. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. Para o diagnóstico e o tratamento dos pacientes, o governo do estado criou o AME, aprovado por 96,7% dos usuários. Cuidar das pessoas é ótimo e ter esse reconhecimento é melhor ainda. São 55 AMEs, onde você faz consulta, exame. E em 35 deles faz também a cirurgia. Já passei no médico, já fiz consulta, já fiz exame no mesmo dia, saí com a cirurgia agendada. É com trabalho que a gente chega lá. Governo do Estado de São Paulo. Ele é produtor musical, compositor, multi-instrumentista e foi responsável por muito sucesso da música brasileira. Não precisa dizer mais nada, né? Eu recebo Rick Bonadio, no Todo Seu desta segunda. Na série Animais Profissionais, saiba qual é o processo para conseguir um cão-guia. Realmente ele trouxe uma qualidade de vida, uma transformação muito grande para a minha vida. Me trouxe muito mais autonomia, autoestima. E ainda, o cantor Giliardi relembra seus sucessos românticos. Pelas ruas sou eu, buscando você. Todo Seu, nesta segunda, 10h30 da noite. Tô te esperando. Oferecimento CVC, sempre com você. Prefeitura e Ministério Público estudam restringir o horário de acesso de pedestres ao Minhocão. Amanhã, os dois órgãos se reúnem para definir os últimos detalhes do projeto. A medida divide opiniões de quem mora no entorno e de quem usa o espaço como área de lazer. Sábado, 3 da tarde, o trânsito de carros é interrompido. Pedestres e ciclistas começam a ocupar o viaduto de quase 3 quilômetros de extensão. A área de lazer funciona até às 6h30 da manhã da segunda-feira, quando o elevado é reaberto aos carros. Parte da vizinhança se sente incomodada. Nós nos sentimos como bichos
numa jaula de um zoológico, sendo vistos por centenas de pessoas. Pela proposta da Prefeitura enviada ao Ministério Público, nos dias de semana, durante a noite e a madrugada, o elevado ficaria fechado também aos pedestres. No sábado, o acesso para o lazer só seria permitido até às 7 da noite. E no domingo, apenas das 10 da manhã até às 4 da tarde. No momento eu acho interessante, devido ao uso de drogas que aumentou bastante por aqui, né? Durante o dia é super na paz, como vocês podem ver aqui, né? Agora durante a noite realmente está meio complicado aqui. Em abril do ano passado, provocado pela reclamação dos moradores, o Ministério Público chegou a recomendar à Prefeitura que proibisse o acesso de pessoas em qualquer horário. Para o promotor, as atividades de lazer estariam violando o direito ao sossego da vizinhança. Foi logo depois de sancionada a lei que criou o Parque Minhocão. Grupos de apoio defendem que a comunidade seja consultada e participe das decisões. O promotor de habitação e urbanismo descarta uma audiência pública. Diz que o assunto já vem sendo discutido com a sociedade. E mesmo com o horário reduzido, o Ministério Público vai exigir algumas providências para melhorar a segurança no Parque Minhocão. Uma das coisas que a promotoria pediu, que ainda não foi feito, é a própria instalação de um portão embaixo da Praça Roosevelt, justamente para poder impedir que haja o acesso por lá. São 8 metros de altura, nós não temos anteparos laterais que impeçam que as pessoas possam se projetar e cair, e por conta disso a Prefeitura vai ter que colocar até alambrados que impeçam que as pessoas cheguem na borda. Movimentos contrários já começam a se organizar, como mostra o chamamento projetado no prédio da vizinhança para uma manifestação no domingo que vem. Emílio Odebrecht, o patriarca da família, depôs ao juiz Sérgio Moro. Ele afirmou que Caixa 2 sempre existiu na construtora. Trechos da fala do empreiteiro vazaram na imprensa após Moro determinar o sigilo do depoimento. Emílio Odebrecht prestou depoimento hoje ao juiz Sérgio Moro por videoconferência. Ele falou como testemunha de defesa do filho, Marcelo Odebrecht. A ação penal tem outros réus, como o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, do PT. Eles são acusados de corrupção e lavagem de dinheiro. O Ministério Público acusa Marcelo Odebrecht de destinar propinas a Palocci para conseguir contratos na Petrobras. Emílio Odebrecht disse no depoimento a Moro que Caixa 2 sempre existiu na empreiteira. Ele citou os períodos em que ele, o pai, Norberto Odebrecht, e o filho, Marcelo Odebrecht, comandavam o grupo. E sempre foi um modelo reinante no país e que veio até recentemente. O que houve impedimento foi a partir de 2014, 2015. Mas até então sempre existiu, desde a minha época, da época de meu pai, da minha época e também de Marcelo. Segundo ele, a empreiteira doava para todos os partidos, por dentro e por fora, tanto em recursos oficiais quanto não oficiais. Na minha época, as coisas, inclusive, eram muito mais simples. Não tinha a complexidade que a organização passou a ter a partir de determinado período, trabalhando em mais de 20 países, sem dúvida nenhuma, e lidando com N negócios. Sobre Palocci, Emílio Odebrecht disse que jamais tratou de pagamentos ilícitos com o ex-ministro, mas disse que não tem dúvidas de que ele pode ter sido um dos operadores do PT e recebido recursos em favor do partido. Eu não conversava essas coisas com ele. Quando existia o pedido de ajuda à campanha, ele era, num determinado momento, quem tratava com o pessoal da área operacional. Foi aí que ele teve, vamos dizer, como demandante do partido. Comigo ele nunca solicitou nada, nem nunca nós tratamos diretamente desses assuntos. Não é ilegais, pecuniários. Se é legais ou não, eu não quero entrar nesse mérito, né? O juiz Sérgio Moro atribuiu o vazamento do vídeo do depoimento de Emílio Odebrecht como um erro do sistema da Justiça Federal. Ele lamentou o episódio, mas disse que o fim do sigilo não compromete a ação penal. Ex-ministro da Justiça do governo Dilma, José Eduardo Cardoso, do PT, diz que Caixa 2 é histórico e cultural no Brasil. Não.
Cardoso prestou depoimento hoje como testemunha de Antônio Palocci, que é acusado de receber propina da Odebrecht. Ao deixar a sede da Justiça Federal em São Paulo, o ex-ministro disse que, infelizmente, o Caixa 2 no Brasil é histórico e cultural. No entanto, ele disse que nem sempre esse tipo de financiamento se trata de corrupção. Às vezes, ela é uma questão em que ela é desenvolvida de maneira que um empresário doa esse dinheiro e você processa na Caixa 2, muitas vezes em algumas campanhas, sem que efetivamente saiba a origem disto. Então, há situações distintas. A corrupção tem uma característica, a Caixa 2 tem outra. Às vezes, a Caixa 2 é utilizada assim para receber recursos de corrupção, mas às vezes não. No entanto, Cardoso disse que tudo é ilegal. Caixa 2 é ilegal? É. É recriminável? É. Eticamente reprovável? É. Mas não se confunde necessariamente com corrupção ou lavagem de dinheiro. Pode se confundir? Pode. É frequente até que isso ocorra? Sim. Pelo menos é isso que se sabe ao longo da história brasileira. Agora, que são coisas diferentes, sem sombra de dúvida são. Márcio Faria, apontado como representante da Odebrecht no cartel de empreiteiras da Petrobras, confirmou que o ex-ministro Antônio Palocci era o italiano na planilha de pagamentos não contabilizados da empresa. Márcio Faria não aparece no vídeo. O depoimento sobre Palocci foi dado ao juiz Sérgio Moro quando o delator foi indagado sobre um e-mail de 2011. Um e-mail do senhor Marcelo Bahia Odebrecht, em 30 de abril de 2011. O senhor é um dos destinatários, inclusive. Ele fala o seguinte: se nós soubermos o que queremos, construção ou afretamento, posso passar para o italiano? Posso passar para o italiano. Quem que é italiano? Italiano era o ex-ministro Palocci, excelência. E o que o ministro Palocci tinha a ver com essa contratação? Qual que era o envolvimento dele? Por que ele aparece repetidamente nesses e-mails? O ex-ministro Palocci era do contato do Marcelo, que eu entendo que tinha um follow-up dos vários projetos onde a empresa estaria participando, principalmente onde era investidora. E agora o comentário de Josias de Souza. Ele fala sobre reforma política e Caixa 2. O apocalipse chegou. O baú da Odebrecht será finalmente aberto. A boa notícia é que a fila na porta do inferno aumentou. Os petistas que se diziam perseguidos estão agora acompanhados de representantes de todos os principais partidos, governistas e oposicionistas. A má notícia é que a fina flor da oligarquia política, ferida e aterrorizada, decidiu se unir e partir para o tudo ou nada. Os encrencados farão o que for preciso para restaurar o que chamam de normalidade, uma palavra que no contexto atual é quase um sinônimo de impunidade. Desde que a investigação começou há 3 anos, que os políticos cultivam a ilusão de que seria possível deter o pedaço do Ministério Público e do Judiciário que rompeu a tradição que protegia a promiscuidade política. Os adeptos dos maus costumes tentaram de tudo, mas tudo não quis nada com eles. Poderosos ficaram impotentes e foram presos, surgiram os delatores e a podridão foi exposta. Agora, todos voltaram a falar em reforma política. Michel Temer fará uma reunião com os presidentes da Câmara, do Senado e do Tribunal Superior Eleitoral para discutir o tema. De repente, o Caixa 2 se tornou a coisa mais natural do mundo. Todos sempre fizeram, dizem petistas, tucanos, PMDBistas. A palavra-chave é todos. O objetivo desse tipo de discurso não é restaurar a moralidade, mas eternizar a imoralidade. Estão todos ansiosos para virar a página da Lava Jato, para trás. Se não houver uma reação, a maior investigação de corrupção já vista no país pode resultar num novo pacto para aprovar mudanças que deixem tudo como está. Boa noite. Ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, voltou da licença médica e afirmou que não vai se pronunciar sobre denúncias. Eliseu Padilha voltou ao trabalho após ficar afastado por 21 dias. Ele passou por uma cirurgia na próstata. Padilha foi mencionado por José Yunes, amigo e ex-assessor especial do presidente Michel Temer, em depoimento ao Ministério Público no mês passado. Yunes afirmou que recebeu um envelope do doleiro Lúcio Funaro, a pedido de Padilha, durante a campanha presidencial de 2014. Funaro, preso na Lava Jato, é apontado pela Procuradoria-Geral da República
República como operador financeiro do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, também preso na operação. Segundo delação premiada do ex-executivo da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, o envelope continha dinheiro. Yunes disse não saber o que havia no envelope. Segundo Padilha, a licença médica estava prevista até a próxima semana, mas ele resolveu voltar para ajudar na articulação da reforma da Previdência. E o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, deve apresentar amanhã ao Supremo Tribunal Federal uma lista com cerca de 80 pedidos de abertura de inquérito para investigar políticos citados em depoimentos dos delatores da Odebrecht. A expectativa em Brasília é enorme. A lista deve incluir nomes de quase todos os partidos, entre ministros do governo Temer, senadores, deputados, além de governadores e ex-governadores. O Procurador-Geral da República deve pedir ainda ao ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF, o fim do sigilo dos conteúdos das delações. Cabe ao ministro a decisão sobre esse pedido. Enquanto essa nova lista de pedidos de abertura de inquérito da Operação Lava Jato não sai, o presidente Michel Temer se reuniu com o presidente do TSE, Gilmar Mendes. Segundo reportagem publicada hoje no site do jornal O Estado de São Paulo, a reunião foi realizada ontem no Palácio do Jaburu. O encontro não foi divulgado nas agendas oficiais de Temer e nem de Gilmar Mendes. As revelações dos ex-executivos da Odebrecht preocupam o Palácio do Planalto porque serão levadas em conta nas ações que pedem a cassação da chapa Dilma Temer. Ao Estadão, o ministro Gilmar Mendes disse que não conversou com Temer sobre a situação das ações no TSE, nem sobre a nova lista do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Segundo ele, os dois falaram apenas sobre reforma política. TSE manda que parte do depoimento que cita o senador Aécio Neves do PSDB seja coberta com uma tarja. A decisão foi tomada pelo ministro Herman Benjamin, relator do processo que pede a cassação da chapa Dilma Temer. Em depoimento, o ex-diretor da Odebrecht, Benedito Barbosa Júnior, citou o nome do senador e presidente do PSDB, Aécio Neves. Segundo o empreiteiro, Aécio, em 2014, ano que concorreu à presidência da República, pediu a ele 9 milhões de reais via Caixa 2. O dinheiro seria para a campanha de aliados do Tucano em Minas. Aécio nega qualquer irregularidade. A Justiça Eleitoral, o PSDB argumentou que as menções ao partido e à candidatura de Aécio se prestaram apenas a uma indevida exploração política patrocinada junto à imprensa. Segundo a legenda, a finalidade era causar danos à imagem do PSDB e à de seu presidente, Aécio Neves. O tempo mudou hoje em São Paulo. A segunda-feira foi marcada por tempo encoberto e garoa. O vento aumentou a sensação de frio. Então vamos à previsão para amanhã. A previsão, de acordo com a meteorologia, é de chuva na faixa leste e temperaturas mais amenas. Isso por causa da circulação dos ventos marítimos, que continuou trazendo muitas instabilidades, com previsão de chuva a qualquer hora do dia. No norte e no centro-oeste do estado, as pancadas de chuva acontecem apenas a partir da tarde. E no sul paulista, o tempo fica firme, apesar da nebulosidade. A máxima prevista amanhã é de 35 graus em Votuporanga, no norte do estado, e de 33 nas cidades de Ribeirão Preto, Araraquara e São José do Rio Preto. Já no litoral, a máxima vai ficar em torno dos 28 graus em Santos e dos 27 em Caraguatatuba. Para a capital, faz mais friozinho, viu? Nessa próxima madrugada, a mínima prevista é de 18 graus, com máxima amanhã à tarde de apenas 24 graus. Aí na quarta-feira volta a esquentar, já faz 29, e na quinta os termômetros ficam entre 19 e 31 graus. O prefeito de São Paulo, João Dória, realizou hoje a cerimônia simbólica de entrega do exame de número 250.000 do programa Corujão da Saúde. Com isso, a Prefeitura alega que a fila de espera de exames da rede pública municipal caiu 67% desde o início da gestão. Mas ainda há 160.000 paulistanos esperando a realização de exames. Na presença do governador Geraldo Alckmin, do PSDB, que no meio da tarde foi até o hospital, o prefeito João Dória, do mesmo partido, entregou o resultado que simboliza o exame de número 250.000.
O programa, que completa 2 meses, aproveita horários ociosos dos equipamentos, geralmente à noite, para atender pacientes que estavam na espera. A fila, que em dezembro tinha quase 500 mil nomes, caiu 67%, segundo a gestão Dória. É que 1/3 dos pacientes ou já tinha feito o exame por conta própria ou teve de voltar ao médico numa nova consulta. Do total de exames feitos até agora, a maior parte foi realizada na rede pública municipal, só 15% na rede privada, em 38 hospitais e clínicas particulares que receberam pela tabela do SUS. A fila atual por um exame ainda tem 160 mil pacientes. E como todo mês novos pacientes entram nessa conta, a expectativa da Secretaria de Saúde é regularizar o serviço só em abril. O nosso compromisso é que até dia 10 de abril, todos os que marcarem os exames a partir de 10 de abril terão seu exame feito em 30 dias, inclusive os de janeiro e fevereiro. Mas isso é uma coisa que vai automaticamente sendo aliviado para que a gente possa fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Nós temos que fazer os exames que estão entrando e os exames do passado. O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu hoje na Justiça a devolução de 200 milhões de reais superfaturados das obras do estádio do Maracanã. O relatório do Tribunal de Contas do Estado encontrou diversas irregularidades na reforma para a Copa do Mundo de 2014, que impuseram prejuízos ao Estado. A reforma do estádio foi realizada por um consórcio de empresas formado pelas construtoras Odebrecht, Andrade Gutierrez e Delta. Segundo o Tribunal de Contas do Rio, vários itens do projeto foram superfaturados durante a obra, como argamassa e contratação de serviços como retroescavadeiras e guindastes. Só com a obra da cobertura do estádio, o Tribunal de Contas calcula que tenha sido cobrado 5 vezes mais que em estádios da Copa da África em 2010, que tinham cobertura semelhante. A reforma do Maracanã, que estava orçada em 705 milhões de reais, terminou com gastos de 1 bilhão e 200 milhões. No total, o superfaturamento chegou a 211 milhões de reais, que o Ministério Público agora tenta recuperar na Justiça. Ministério Público e Polícia Civil de São Paulo afirmam que um integrante do PCC é suspeito do assassinato de Moacir Bianchi, fundador da torcida organizada Mancha Alviverde. A investigação apontou que Marcelo Ventola é o mandante do assassinato de Moacir Bianchi, que aconteceu no último dia 2. Segundo a Polícia Civil e o Ministério Público Paulista, Ventola é do alto escalão da facção criminosa PCC e segue foragido. Ele é conhecido da polícia por roubos a banco. A Justiça já havia decretado na última sexta-feira a prisão temporária de 2 suspeitos pelo crime, mas até agora ninguém foi preso. Moacir foi atingido por 22 tiros. Na França, o terrorista venezuelano Ilit Ramírez Sánchez, chamado de Carlos o Chacal, é julgado por atentado cometido em Paris há 43 anos. Ele é acusado de ter matado 2 pessoas e deixado várias feridas com a explosão de uma granada em uma loja no centro de Paris em 1974. Ele ficou conhecido entre os anos 70 e 80 por uma série de ataques terroristas em nome da causa palestina. Sánchez, que tem 67 anos, já foi condenado 2 vezes à prisão perpétua por outros crimes. Ele está preso na França desde 1994, depois de ter sido capturado no Sudão, na África. Ele já foi o homem mais procurado do mundo. No primeiro dia do julgamento, se declarou inocente e se apresentou como um revolucionário profissional quando foi questionado sobre sua profissão. Parlamento britânico dá aval definitivo à lei do Brexit e autoriza o início dos procedimentos para a saída do país da União Europeia. As 2 câmaras do Parlamento britânico aprovaram a lei que permite ao governo da primeira-ministra Theresa May iniciar a ruptura com a União Europeia. Os deputados da Câmara dos Comuns derrubaram as 2 emendas que a Câmara dos Lords, a alta representação do parlamento, havia anexado ao projeto. Agora a lei vai ser enviada para a rainha para aprovação simbólica, o que pode ocorrer já amanhã pela manhã. Com um aval definitivo, o governo de Theresa May vai poder ativar o artigo 50 do Tratado de Lisboa, que regulamenta a saída de países da União Europeia. Primeira-ministra da Escócia anuncia que vai pedir autorização para promover um novo referendo sobre a independência do país.
Nicola Sturgeon quer que a consulta popular seja no final de 2018 ou começo de 2019. Nesse período, os detalhes da saída do Reino Unido da União Europeia devem estar mais claros. A primeira-ministra escocesa afirmou que na semana que vem vai pedir autorização do parlamento escocês para convocar a votação. Mas o referendo também deve ser autorizado pelo parlamento britânico, no qual o partido conservador da primeira-ministra inglesa Theresa May tem a maioria. Ela acredita que é possível conseguir uma vitória num segundo referendo pela independência da Escócia. No primeiro, em setembro de 2014, 55% dos escoceses rejeitaram a independência. Turquia suspende relações diplomáticas com a Holanda. Desde o fim de semana, representantes dos dois países trocaram ofensas após autoridades holandesas impedirem ministros turcos de falar em manifestações a favor do primeiro-ministro turco Recep Tayyip Erdogan. A medida implementada pela Turquia também implica no fechamento do espaço aéreo do país para diplomatas holandeses. Essas são retaliações à decisão holandesa de proibir a participação de 2 ministros turcos em um comício em Roterdã em defesa da introdução do presidencialismo na Turquia, tema que será votado em um referendo em 16 de abril e que visa reforçar os poderes de Erdogan. O primeiro-ministro turco afirmou que as autoridades holandesas pagarão um preço alto pelo tratamento dado a ministros turcos, que, segundo ele, parece com o nazismo e o fascismo. Em meio ao clima tenso, o governo holandês lamentou as declarações e pediu aos moradores do país que fiquem vigilantes e evitem as concentrações em locais muito lotados. Pouco antes do anúncio do rompimento, o governo americano pediu calma à Turquia e Holanda, recordando que ambos são sólidos sócios e aliados na OTAN. O presidente Michel Temer sancionou hoje a lei que regulamenta a cobrança e divisão de gorjetas dadas nos estabelecimentos comerciais do país. A lei aprovada no Congresso e sancionada na íntegra pelo presidente da República não muda o caráter optativo das gorjetas, nem estabelece a proporção a ser paga. As principais mudanças dizem respeito aos donos de bares e restaurantes, por exemplo, que serão obrigados a incorporar a gorjeta e o pagamento da taxa de serviço no contra-cheque dos empregados. Justiça Federal em São Paulo suspende a cobrança por malas despachadas em voos nacionais e internacionais, que entraria em vigor a partir de amanhã nos aeroportos do país. A decisão é em caráter liminar e atende a um pedido do Ministério Público Federal em São Paulo. Segundo o Ministério Público, a cobrança, que entraria em vigor amanhã, fere o Código de Defesa do Consumidor e a Constituição, por promover perdas de direitos adquiridos pelos consumidores. Os promotores ainda alegam que a cobrança autorizada pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, não garantiria a redução dos preços das passagens aos usuários do sistema aéreo brasileiro. Os argumentos foram acolhidos pelo juiz. A ANAC informou que ainda não foi notificada da liminar, mas deve recorrer da decisão. Nós ficamos por aqui. Essa edição pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite e uma ótima semana. Até amanhã, Ju. Até amanhã, Gabriel. Uma boa noite para você. Fique agora com Rony Von, é todo seu. Matérias especiais e comentários do universo esportivo você confere no Gazeta Esportiva. Nesta terça, 6 da tarde. Assista agora. Todo seu.